Há algo sagrado no início de cada dia, um silêncio suave que paira sobre o mundo, como se o céu abrisse as cortinas para que pudéssemos contemplar, mais uma vez, a fidelidade de Deus. A alvorada não é apenas um fenômeno natural. É um convite celestial para recomeçar, renovar os pensamentos e alinhar o coração à vontade divina. A cada manhã, somos tocados pela poderosa mão de Deus, que nos sustenta, nos protege e nos prepara para tudo o que está por vir. Enquanto o sol começa a iluminar a terra, somos chamados a reconhecer as bênçãos que já nos cercam. O ar que respiramos, a chance de estar vivos, a esperança que pulsa em cada batida do coração, tudo isso é presente daquele que nos criou com amor eterno. Por isso, este é o tempo certo para abrir os olhos da alma, enxugar as lágrimas da noite e declarar com fé: Senhor, aqui estamos. Toca em nós com tua mão poderosa. Começar o dia com gratidão é reconhecer que não estamos sozinhos na jornada. É confiar que, mesmo diante dos desafios, há uma mão firme que nos guia, cura, protege e nos levanta quando estamos cansados. A mão de Deus não falha, não se cansa e não se retrai. Ela está estendida sobre nós, pronta para nos conduzir pelo caminho da paz, da verdade e da vitória. Hoje, convidamos você a caminhar conosco em oração, a entregar cada detalhe do seu dia nas mãos do Senhor e a crer que coisas maravilhosas podem acontecer quando colocamos Deus em primeiro lugar. Fique até o final desta mensagem. Há uma oração poderosa que pode transformar sua manhã, fortalecer sua fé e renovar a esperança dentro do seu coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai das luzes e fonte de toda misericórdia, nesta manhã nos colocamos diante de Ti com corações gratos e reverentes. Reconhecemos a Tua soberania sobre todas as coisas e declaramos que é a Tua mão poderosa que nos sustenta desde o nosso levantar até o deitar. Sabemos que sem Ti nada somos e por isso Te pedimos que continues a nos cercar com Teu amor constante. Que a Tua presença seja o nosso abrigo, que Teu Espírito Santo nos conduza e nos ensine o caminho em que devemos andar. Que possamos reconhecer as Tuas pegadas em cada detalhe do dia e nos render com confiança aos Teus planos. Estende sobre nós a Tua mão, ó Deus, como está escrito no Salmo 138, versículo 7. Ainda que eu ande pelo meio da angústia, Tu me revives. Tu estendes a Tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a Tua destra me salva. Senhor, pedimos que neste dia sejamos guardados de todo mal, protegidos em nossas idas e vindas e revestidos com a Tua armadura espiritual. Livra-nos dos laços do inimigo, das ciladas do engano e das palavras que não edificam. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere, como diz em Isaías capítulo 54, versículo 17. Que a Tua mão nos cubra como um escudo, nos esconda à sombra das Tuas asas e nos conduza em segurança por onde formos. Que sejamos sensíveis à Tua voz e obedientes ao Teu chamado. Não queremos apenas proteção física, Senhor, mas também mental, emocional e espiritual. Fortalece os nossos pensamentos, limpa as nossas intenções e orienta nossas decisões. Te entregamos também, Pai, os nossos relacionamentos, que sejam abençoados por Ti, moldados com paciência, empatia e perdão. Que saibamos cultivar laços de amor, reconciliação e verdade. Dá-nos sabedoria para ouvir com humildade, falar com brandura e agir com justiça. Não permita que o orgulho nos cegue, nem que a mágoa nos afaste do Teu propósito. Que em cada encontro, em cada conversa, em cada gesto, a Tua presença possa ser percebida. Como está escrito em Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ensina-nos a sermos pacificadores. Senhor, também queremos apresentar os nossos filhos diante de Ti. Que a Tua mão os cubra, que Teu Espírito os guie e que a Tua palavra seja luz para seus caminhos. Protege-os do mal, livra-os das más influências e fortalece seus corações para que cresçam com sabedoria, graça e temor ao Senhor.
Como está escrito em Provérbios capítulo 22, versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Guarda a mente, a alma e o corpo dos nossos pequenos, e que o anjo do Senhor acampe ao redor de cada um deles. Abençoa também, Senhor, as nossas atividades profissionais. Seja o trabalho que já temos ou aquele que ainda buscamos, colocamos tudo diante do teu altar. Que a tua mão poderosa nos abra portas de provisão, nos dê criatividade, ânimo, excelência e compromisso. Para aqueles que estão desempregados, oramos para que encontrem a oportunidade certa, no tempo certo, com os recursos certos. Lembra-nos de que tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Senhor amado, queremos interceder por aqueles que enfrentam enfermidades neste momento. Que a tua mão toque o corpo, a mente e o espírito de cada um, trazendo cura, restauração e paz. Tu és o Deus que sara, como está escrito em Êxodo capítulo 15, versículo 26. Eu sou o Senhor que te sara. Por isso, declaramos sobre os enfermos a vida que vem de ti, a saúde que excede o entendimento humano e o conforto que só o teu Espírito pode dar. Visita os hospitais, os leitos, as casas e todos os lugares onde houver alguém clamando por alívio. Dá-nos olhos espirituais para enxergar além do natural, Senhor. Que possamos discernir o que vem de ti e o que é ilusão. Não queremos ser guiados pelas emoções ou pelo que parece certo aos nossos olhos, mas sim pela tua verdade eterna. Que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Como diz em Salmos capítulo 119, versículo 105. Ilumina cada decisão, cada passo e cada escolha de hoje. Pedimos também que nos dês um espírito ensinável, que sejamos humildes para aprender, flexíveis para mudar e constantes em te buscar. Não queremos nos apoiar em nosso próprio entendimento, mas confiar em ti de todo o coração, como está em Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Se há algo em nós que precisa ser quebrado, que seja quebrado. Se há algo que precisa ser curado, que seja curado. Que o nosso caráter seja moldado à semelhança de Cristo. Senhor, queremos abençoar com nossas palavras. Que da nossa boca não saiam murmurações, críticas ou julgamentos, mas palavras que edificam, encorajam e curam. Ensina-nos a usar a língua com sabedoria, a ouvir mais e falar menos. Como está escrito em Tiago capítulo 1, versículo 19. Seja todo homem pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Que sejamos conhecidos como pessoas de paz. Semeia em nós, Senhor, o fruto do Espírito. Que a alegria do Senhor seja a nossa força, que a paz de Cristo governe os nossos corações e que o amor de Deus transborde em nós. Ensina-nos a perdoar de verdade, a estender a mão com generosidade e a andar na luz, mesmo quando tudo ao redor for escuridão. Que cada ato nosso hoje seja reflexo do teu amor eterno. Pai querido, queremos te louvar pelas pequenas vitórias que muitas vezes passam despercebidas. Pelo alimento em nossa mesa, pelo teto sobre nossas cabeças, pela respiração que enche os nossos pulmões. Tudo isso é prova da tua bondade e cuidado diário. Ajuda-nos a não tomar nada disso por garantido, mas a reconhecer que tudo vem das tuas mãos. Como está escrito em Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Senhor, que o nosso coração permaneça sensível à tua voz. Que sejamos guiados por teus conselhos e não pelas distrações do mundo. Guarda-nos da ansiedade e do medo e ensina-nos a confiar plenamente na tua fidelidade. Quando não enxergarmos o caminho, ajuda-nos a lembrar que o Senhor já está lá, preparando tudo com amor. Assim como diz em Salmos capítulo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Hoje, Senhor,
queremos escolher a paz que vem de ti. Mesmo diante de notícias difíceis, de incertezas ou de preocupações que tentam nos abater, clamamos pela tua paz que excede todo o entendimento, que ela guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, como diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Que a tua tranquilidade silencie qualquer tempestade ao redor. Pedimos também por libertação de tudo aquilo que nos prende, nos paralisa ou nos afasta de ti. Seja o medo, a culpa, o orgulho ou qualquer outro peso invisível, que tudo seja lançado aos teus pés. Declaramos liberdade sobre nossa casa, sobre nossa mente e sobre tudo o que somos, como está escrito em João, capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, fortalece aqueles que estão cansados, abatidos e sem forças, que encontrem em ti o renovo necessário para seguir adiante. Que ouçam no íntimo da alma, ainda há esperança. Que sejam abraçados pelo teu consolo e erguidos pela tua mão fiel. Como está escrito em Isaías, capítulo 40, versículo 29. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Abençoa os lares que estão passando por conflitos no Senhor. Onde houver brigas, que entre a reconciliação. Onde houver distância, que nasça o recomeço. Que o teu Espírito repouse sobre as famílias e que o amor vença toda divisão. Como diz em Josué, capítulo 24, versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pedimos que nos ensines a viver com contentamento, que saibamos desfrutar do que temos hoje, sem queixas, sem comparação e sem ansiedade pelo amanhã. Como o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Dá-nos esse mesmo espírito de gratidão e paz interior. Senhor, que o nosso tempo hoje seja bem aproveitado, que tenhamos sabedoria para priorizar o que realmente importa. Ajuda-nos a dizer não ao que é inútil e sim ao que é eterno. Que o nosso foco esteja em Ti e não nas distrações passageiras. Como diz em Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16, portanto, vede prudentemente como andais, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Hoje também intercedemos pelos que estão sozinhos, Senhor. Aqueles que acordaram sem companhia, sem apoio, sentindo-se esquecidos. Que sintam o teu abraço, o teu cuidado e a certeza de que não estão sós. Que saibam que há um Deus que os ama com amor eterno. Como está escrito em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Por fim, Senhor, queremos entregar este novo ciclo em tuas mãos. Tudo o que somos, temos e fazemos, pertence a ti. Que a tua poderosa mão nos direcione, nos proteja e nos sustente. Que cada passo de hoje seja dado com confiança no teu cuidado e que possamos viver cada momento conscientes da tua presença viva em nós. Que este seja um dia de gratidão, de fé renovada e de muitos testemunhos do teu agir. Senhor, ensina-nos a viver com leveza, mesmo em meio às responsabilidades que carregamos. Que o peso das tarefas diárias não nos roube a alegria, nem nos afaste da tua presença. Ajuda-nos a organizar os pensamentos, a discernir o que é essencial e a caminhar com sabedoria. Que em cada atividade possamos sentir que o Senhor está conosco, tornando o fardo mais leve e a jornada mais suportável. Como Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Hoje também intercedemos por aqueles que choram, por corações que estão em luto, por almas machucadas pelas despedidas, por aqueles que foram surpreendidos pela dor. Que o consolo do teu Espírito seja como bálsamo, penetrando fundo nas feridas e restaurando a esperança. Que eles sintam que não estão sozinhos, que há um Deus que recolhe cada lágrima e transforma o pranto em dança. Como está escrito em Salmos, capítulo 30, versículo 5.
O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pai amado, queremos te pedir que nos ajudes a reconhecer e valorizar as pessoas ao nosso redor. Que possamos olhar com empatia, ouvir com atenção e cuidar com zelo dos que convivem conosco. Ensina-nos a amar não apenas com palavras, mas com atitudes. Que sejamos canais da tua graça na vida de outros, mesmo nos gestos mais simples. Como está escrito em João capítulo 13, versículo 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Senhor, guarda-nos da pressa que nos rouba a comunhão contigo. Que não sejamos tão acelerados a ponto de esquecermos de parar para te ouvir. Ensina-nos a priorizar a presença, a cultivar o silêncio que nos aproxima de ti, a valorizar os momentos de intimidade contigo. Que o barulho do mundo não abafe tua voz suave dentro de nós. Como diz em Salmos capítulo 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Oramos também por sabedoria em nossas finanças. Que o Senhor nos ensine a administrar bem o que recebemos, a viver com generosidade e contentamento. Livra-nos do apego às riquezas e da ansiedade pelo amanhã. Que possamos usar os recursos que nos confiaste com responsabilidade e gratidão. Como está escrito em Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Senhor, dá-nos coragem para enfrentar os dias difíceis com fé inabalável. Que a nossa confiança não se abale diante das tribulações, mas se firme ainda mais em ti. Quando tudo parecer incerto, que olhemos para o alto e saibamos que o nosso socorro vem do Senhor. Como está escrito em Salmos, capítulo 121, versículo 1 ao 2. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ajuda-nos, Senhor, a perdoar com sinceridade. Não queremos carregar pesos que adoecem a alma, nem mágoas que contaminam o coração. Dá-nos um espírito livre, que solta, que libera e que escolhe amar acima da ofensa. Que o perdão seja um reflexo da tua graça operando em nós. Como Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 14, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Hoje intercedemos pelos que servem, pelos que ajudam, pelos que cuidam em silêncio. Pelos profissionais da saúde, educadores, voluntários, mães, pais, cuidadores e tantos outros que doam sua energia para levantar os que estão caídos. Que recebam forças renovadas, ânimo do alto e reconhecimento que vem do céu. Como está escrito em Hebreus capítulo 6, versículo 10, Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Senhor, que cada lugar onde colocarmos os pés hoje seja transformado pela tua presença em nós. Que ambientes carregados sejam invadidos pela paz. Que palavras negativas sejam silenciadas pelo amor. E que onde houver trevas, brilhe a tua luz. Como está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Conduze-nos em verdade, Senhor, para que não sejamos enganados pelos atalhos do inimigo. Dá-nos discernimento, maturidade e firmeza espiritual para reconhecer o certo e rejeitar o que nos afasta da tua vontade. Que possamos ser firmes na fé, constantes na esperança e ativos no amor. Como Paulo escreveu em Gálatas capítulo 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Pedimos que nos ajudes a lidar com as frustrações e expectativas não correspondidas. Nem tudo sairá como planejamos, mas confiamos que os teus caminhos são sempre melhores. Dá-nos um coração que aceita com serenidade e fé o que não pode ser mudado e coragem para mudar aquilo que deve ser transformado. Como diz em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, queremos também pedir por sonhos que parecem adormecidos. Ideias que não floresceram, projetos que foram interrompidos, palavras que ficaram guardadas no fundo da alma.
Que a tua mão poderosa os reacenda com nova vida. Que saibamos o tempo de esperar, o tempo de agir e o tempo de deixar nas tuas mãos. Como está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Clamamos por justiça, Senhor, que onde houver injustiça, opressão ou mentira, tua verdade se levante como bandeira. Intervém nas causas impossíveis, revela o oculto, restaura o que foi quebrado. Dá voz aos que não têm voz, honra os que foram esquecidos e exalta os humildes. Como diz em Salmos capítulo 97, versículo 2, a justiça e o juízo são a base do seu trono. Senhor, fortalece os nossos pensamentos. Que a mente não seja terreno fértil para a dúvida, o medo ou a negatividade. Que nossa fé seja mais forte que nossas inseguranças e que a tua palavra seja o filtro de tudo o que pensamos. Como diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pedimos também por direção. Que cada escolha de hoje seja alinhada com os teus planos. Mostra-nos quando parar, quando seguir, quando recuar. Que a tua voz seja mais alta que todas as outras e que a tua vontade seja mais desejada do que os nossos próprios sonhos. Como está em Salmos capítulo 25, versículo 4. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Hoje queremos entregar o nosso futuro em tuas mãos. Os desejos mais profundos, os medos mais secretos, as promessas que ainda não se cumpriram. Cremos que o Senhor está no controle de tudo. Que a nossa esperança esteja firmada em Ti, como âncora segura da alma. Como está escrito em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Pai, que a nossa fé cresça mesmo sem ver, que saibamos confiar no invisível, segurar firme na promessa e crer que o teu tempo é sempre perfeito. Ajuda-nos a não duvidar quando tudo parece silêncio, mas a te buscar ainda mais. Como Abraão, queremos esperar contra a esperança, crendo que aquele que prometeu é fiel. Como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Enfim, Senhor, que hoje seja marcado por teu toque. Que não seja mais um dia comum, mas um encontro contigo. Que em cada detalhe percebamos a tua bondade. E mesmo se não acontecer como imaginamos, que a nossa confiança permaneça intacta, pois sabemos que estamos sendo guiados pela tua poderosa mão, e isso nos basta. Senhor, hoje queremos lembrar que não estamos à deriva. Somos conduzidos pelas tuas mãos fortes e amorosas, mesmo quando os ventos mudam de direção, quando os planos parecem falhar ou quando a estrada se torna difícil. Ajuda-nos a lembrar que ainda assim estamos dentro do teu propósito. Que o nosso coração aprenda a descansar em ti, a confiar sem reservas e a manter a paz mesmo no desconhecido. Como está escrito em Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Pedimos que o Senhor derrame sobre nós espírito de humildade, que jamais nos esqueçamos de que tudo o que temos, tudo o que somos e tudo o que alcançamos vem das tuas mãos. Que a soberba não encontre espaço em nossos corações e que cada conquista seja devolvida em louvor ao teu nome. Como diz em Tiago capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ensina-nos a depender de ti com reverência e reconhecimento. Senhor, guarda os nossos olhos da inveja, da cobiça e da comparação. Que possamos olhar a vida com gratidão, sem medir nosso valor pelos padrões deste mundo. Ajuda-nos a celebrar as conquistas dos outros com sinceridade e a esperar com paciência o tempo da nossa própria colheita. Que o contentamento seja nosso companheiro e a gratidão nossa resposta diária. Como Paulo ensinou em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Que a nossa espiritualidade
não se limite a palavras, mas se manifeste em atitudes. Que a fé que professamos seja vista em nossos relacionamentos, em nossa integridade, em nosso testemunho. Que possamos ser luz onde há trevas e esperança onde há desânimo. Que ao nos verem, as pessoas sintam a tua presença e se aproximem de ti. Como está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 16, assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Pedimos que o Senhor nos ajude a manter viva a chama do teu Espírito em nós. Que não deixemos apagar o fogo da adoração, da palavra, da oração secreta, da comunhão sincera. Que mesmo nos dias de cansaço e distração, encontremos tempo para o que realmente importa. Como Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não apagueis o Espírito, que sejamos constantes em buscar-te. Senhor, abençoa as decisões que tomarmos hoje. Que nada seja feito por impulso ou medo, mas com sabedoria e direção clara vinda de ti. Que sejamos prudentes em nossos negócios, verdadeiros em nossas palavras e íntegros em nossas escolhas. Como está escrito em Tiago capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente. Pedimos com fé, certos de que o Senhor nos guiará. Queremos também lembrar dos esquecidos, mas, Senhor, dos que vivem nas ruas, dos que não têm o que comer, dos que são ignorados pela sociedade. Que o teu amor os alcance por meio de nossas mãos. Que sejamos generosos, atentos e dispostos a servir. Como diz em Provérbios capítulo 19, versículo 17, quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor. Ensina-nos a ser resposta de oração na vida de alguém. Senhor, que neste dia tenhamos um espírito pacificador, que não sejamos fonte de discórdia, mas ponte de reconciliação. Que saibamos calar no tempo certo, perdoar com maturidade e estender a mão sem esperar nada em troca. Como Jesus declarou em Mateus capítulo 5, versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Que sejamos conhecidos pelo teu amor em ação. Dá-nos, Senhor, sensibilidade para perceber os sinais da tua presença. Que não passemos distraídos pelas pequenas manifestações da tua bondade. Que cada flor, cada gesto de carinho, cada livramento seja a lembrança viva de que estamos guardados. Ensina-nos a ver beleza no comum, esperança no simples e propósito em tudo o que nos cerca. Como está escrito em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 ao 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se cada manhã. Por fim, Senhor, declaramos que confiamos em Ti. Mesmo sem saber o que nos espera nas próximas horas, entregamos cada detalhe ao Teu cuidado. Que este seja um tempo de fé firme, de olhos atentos e de coração rendido. Que a Tua mão poderosa nos acompanhe em cada passo e que Teu nome seja exaltado em tudo o que fizermos. Que nada nos afaste da Tua presença e que cada decisão de hoje glorifique a Ti. Senhor, que a nossa comunhão contigo vá além dos momentos de necessidade. Que aprendamos a Te buscar com constância, não apenas quando o chão parece ruir, mas também quando tudo estiver bem. Que o nosso amor não dependa das circunstâncias, mas seja alicerçado na Tua fidelidade imutável. Ensina-nos a ter sede de Ti como a terra seca anseia pela chuva. Como está escrito em Salmos capítulo 63, versículo 1. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo Te deseja muito em terra seca e cansada, onde não há água. Que possamos Te amar com intensidade em todos os dias da vida. Pedimos que o Senhor nos prepare para lidar com as críticas e incompreensões. Que a nossa identidade esteja firmada em Ti e não na aprovação das pessoas. Que saibamos discernir o que vem para edificar e o que apenas tenta ferir. Que as palavras lançadas contra nós não encontrem morada e que a Tua verdade seja sempre o filtro da nossa alma. Como diz em Salmos capítulo 118, versículo 6. O Senhor está comigo, não temerei. Que me pode fazer o homem? Que vivamos com o coração em paz, sabendo que somos amados por Ti. Senhor, que tenhamos coragem para sermos fiéis à Tua palavra, mesmo quando isso for impopular.
Que não negociemos os princípios que nos ensinaste e que sejamos firmes como a rocha, inabaláveis em nossa fé. Dá-nos ousadia para falar com amor, mas também com verdade. Que a nossa conduta seja coerente com aquilo que cremos, como Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Que andemos com retidão, mesmo que o caminho seja estreito. Hoje também queremos apresentar os sonhos que ainda não se realizaram. Aqueles que carregamos em silêncio, que guardamos com esperança e que às vezes parecem distantes demais. Sabemos que nada é impossível para o Senhor e que teu tempo é perfeito. Por isso, entregamos cada desejo, projeto e plano ao teu cuidado. Como está escrito em Salmos capítulo 37, versículo 4, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que nossos sonhos estejam alinhados com a tua vontade e que saibamos esperar com paciência. Senhor, guarda-nos da rigidez emocional, que saibamos rir com leveza, chorar com liberdade e sentir com profundidade, sem medo de parecer frágeis. Que as emoções não sejam negadas, mas sim entregues a Ti com confiança. Que não sejamos dominados por elas, mas que também não as ignoremos. Que o nosso coração seja um lugar onde o Teu Espírito tenha liberdade para curar, moldar e renovar. Como está escrito em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Hoje pedimos que sejamos intencionais em semear o bem. Que nossas ações não sejam automáticas ou mecânicas, mas carregadas de propósito. Que onde houver carência, sejamos provisão. Onde houver frieza, sejamos calor. Onde houver indiferença, sejamos presença. Como está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Que a nossa vida seja uma sementeira de compaixão e misericórdia. Senhor, ajuda-nos a silenciar quando necessário. Que saibamos evitar discussões que não edificam e não nos deixemos levar por provocações ou impulsos passageiros. Dá-nos domínio próprio, mansidão e discernimento para escolher o silêncio que cura em vez da palavra que fere. Como está escrito em Provérbios, capítulo 17, versículo 28. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Que sejamos sábios no falar e ainda mais sábios no calar. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que cada pensamento, decisão e atitude de hoje esteja alinhado com o Teu propósito. E que possamos permanecer firmes, mesmo diante dos ventos contrários. Que sejamos conduzidos pela Tua mão poderosa em cada passo do caminho. Se esta mensagem trouxe paz ao seu coração, compartilhe com alguém especial que também precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva o seu amém aqui nos comentários como sinal de fé e entrega. Aproveite para deixar o seu pedido, pois queremos interceder junto com você, confiando que o céu se move quando oramos com sinceridade. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar recebendo palavras que fortalecem, confortam e renovam a fé. Todos os dias temos conteúdos que alimentam a alma, fortalecem a esperança e nos ajudam a caminhar com mais leveza e confiança. Juntos, estamos construindo um espaço de paz, fé e comunhão. Que Deus te cubra com a sua bondade e faça resplandecer o rosto dele sobre a sua vida. Que cada momento de hoje seja marcado pela presença daquele que nunca falha. Que a sabedoria te acompanhe, que a paz reine em teu interior e que a esperança floresça onde antes havia medo. E se você foi abençoado por essa mensagem, clique agora no vídeo recomendado aqui na tela. Ele foi preparado com o mesmo carinho para te edificar ainda mais. Continue conosco nessa jornada de fé e transformação. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua casa
e que o amor dele te envolva por completo. Até a próxima.